Seja muito bem-vindo ao nosso programa Salto Alto, esse programa delicioso desse sábado de manhã, aqui na Rádio Itapuí 100.3. Aqui quem fala, Daniela Rocha, apresentadora do programa Salto Alto. E hoje eu tenho uma convidada super especial, uma empreendedora, mãe, profissional liberal. Olha, tantas atividades que depois ela vai se apresentar um pouco mais para nós e a gente vai conhecer um pouco. Eu também vou conhecer um pouco de todas essas facetas dessa profissional. Mas antes disso, antes de eu apresentar ela, nós vamos ler o livro do dia. Hoje é o dia 9 de março. Ontem foi o Dia da Mulher. Que dia tão especial, né? Nossa, na verdade, o Dia das Mulheres é todos os dias, né? Mas realmente é um dia que a gente tem que comemorar, tem que festejar. Ontem teve vários eventos aqui na nossa cidade. Teve o Café das Mulheres Empreendedoras, no qual eu participo. Teve momentos também da Vera, que ela fez lá no gabinete do prefeito. Então, realmente é uma data, sim, que a gente tem que comemorar e nós, mulheres, a gente somos guerreiras, né? Porque casa é filho, é trabalho, é tanta coisa que a gente dá conta e a gente dá conta, assim, lindamente de tudo. Então, vamos para a nossa mensagem do dia 9 de março. Decodifique os sinais de Deus. Todos nós, sem exceção, estamos passando ou passamos por alguma dificuldade ou alguma situação, problema. Independente do que a vida tenha nos apresentado, nós nos aborrecemos e esquecemos de Deus. Acredito que esses problemas ou dificuldades nada mais são do que processos de nossa evolução espiritual. Na verdade, o que precisamos é aprender a decodificar os sinais que Deus nos manda. O universo está o tempo todo nos enviando sinais. Será que você está em sintonia com Deus, com o universo? Será que você tem trabalhado internamente para estar em harmonia consigo mesmo, com o universo? Acredito que seja a única maneira de entender as lições que Deus nos apresenta e evolui. Realmente, né, às vezes tem uns sinais, tem dias que a gente realmente passa por uns desafios, às vezes tem dia que está meio difícil, mas a gente tem que levantar a poeira e seguir, e dia que segue. Então, esse sábado maravilhoso, agora eu quero apresentar a nossa convidada para a gente conversar de vários assuntos aqui. Então, se você não chamou as amigas, as conhecidas, vizinhos, manda um WhatsApp e manda eles sintonizarem aqui na Rádio Tapuí 100.3. Então, é um prazer que eu quero agradecer já, né, por aceito o nosso convite, Karina Medeiros da Silva. Seja muito bem-vinda ao programa Salto Obrigada. Alto. Tudo bom? Tudo bem? Tudo. Karina, quem é a Karina? Eu tenho várias, acho que Várias, várias facetas, assim, várias. né? Mas, na verdade, hoje eu sempre fui, há muitos anos já, né? Tenho vinte e Uhum, sete anos que eu sou dentista, eu sou uhum, formada há 27 anos, uhum. né? Nem representa. É. Mas tem bastante tempo já. Sim, E eu me divido, assim, hoje, na verdade, eu fico só no consultório, mas eu já fui professora. Eu dei professora. aula na universidade 9 anos, na UBRA, Uhum, de odontologia, aula uhum. né, no curso de odontologia. Sim. E, na verdade, eu sempre trabalhei só em consultório Uhum, e na faculdade. uhum, Então, é o que uma época eu me dividi, assim, né? uhum. Eu fiz também especialização, fiz mestrado, já faz um tempo. Depois eu não comecei a trabalhar e dar aula. Então, aí depois de 10 anos, não, 13 anos de formada, Uhum. não, 10 anos de formada, daí eu tive minhas filhas, e aí eu larguei a faculdade e fiquei mais Sim, aqui no consultório, né? Então, assim, de segunda a sexta eu sou dentista, sim. E de basicamente, assim, dentista, mãe, é, é de tudo. de tudo. De tudo. E final de semana tu é das crianças. É, Crianças que daí não, agora elas já são moças, já né? são Elas já têm moças. 17 anos, Ah, então não, agora já já não tem tá mais mais. independência, assim. Sim, daí não Já precisa. sou mais Sim, independente, agora de assim. final de semana daí tu virou É, Uber. E eu tô nessa isso. fase de Uber. É, Leva, traz, sim. mãe isso, mãe Mas aquilo. é É bom, eu bom, é bom. sinto, a gente sente, até sinto falta, elas estão morando em Porto Alegre, Ah, elas não não, moram sim. aqui, estão estudando lá, então Uhum. eu sinto bastante falta, né? Sim, com E aí eu certeza. foquei mais no trabalho ainda. Ah, sim, sim, porque daí os filhos não estando em Sim, daí a gente casa, foca um daí pouco é mais, só que bacana. também a gente já está um pouco cansado, assim, né? Então chega um horário de trabalho assim que já começa a ficar cansativo, não dá para trabalhar até Sim, muito tarde, sim, a né? gente já não é mais É, criança, a gente já não cozinha na primeira fervura já. mas eu basicamente assim, eu trabalho no consultório de segunda a sexta
né? Todos os dias eu tô aqui Sim. na Unilive, né? Sim. E a Karina, além de ser dentista, de ser mãe, né, todas essas, ela também é sócia da clínica Unilive, né, que depois do nosso intervalo a gente vai querer saber mais um pouco das especialidades, o que que faz, o que que o pessoal procura mais. Então, nesse primeiro bloco, a gente vai conversar um pouquinho dos desafios de dentista, o que que as pessoas procuram mais no dentista? Na verdade, assim, hoje em dia existe, assim, uma procura muito grande por estética, né? Então, Uhum, assim, tem, em função das redes sociais, em função dessa... Hoje em dia tudo é fotografado, tudo é filmado, uhum, né? uhum. Então, a gente nota, eu notei, assim, de uns anos para cá, uma preocupação maior com a estética. Na verdade, Uhum, sempre teve, uhum, né? mas agora mais. Mas hoje a gente tem muitos jovens procurando por Uhum, estética, né? Então, assim, uhum, eles não estão, às vezes, satisfeitos com o sorriso, querem uhum, melhorar, né? Há uns anos atrás não tinha isso, assim, né? De querer aquele sorriso branco, uhum. né? Mas é uma procura muito grande, assim, a gente tem uma procura muito grande por estética. E, na verdade, assim, a gente tem muito ortodontia, né? Que é o aparelho Sim. ortodôntico, tem uma procura Sim, que grande tem aquela também. fase, eu passei por essa fase, meus filhos Né? também passaram, que tu tinha que usar aparelho, É, né? é muito É, difícil. é, A criança nem tanto, mas o jovem adolescente que não precisa, né? é. Se eles não precisam por necessidade fisiológica, funcional, eles querem por estética daí. Então, Isso, assim, é muito difícil um adolescente não usar aparelho aparelho. ortodôntico hoje em dia, né? Então Então, essa começa. é uma demanda bem grande que a gente tem, né? E aí temos também, assim, como hoje em dia as pessoas da terceira idade, né? Elas têm mais dentes do que há uns anos atrás, né? Então, assim, quando eu comecei a trabalhar, a gente via muito pouco paciente com mais de 80 anos com dentes, Ah, que horror. né? Não Assim, sabia eles disso. usavam muitas próteses, a grande Sim. maioria. Hoje em dia, os pacientes, as pessoas que têm 80 anos hoje, elas já têm muito mais dentes. E aí acaba que elas necessitam de maior Sim, atendimento, né? sim, mais Porque o manutenção. paciente que usa próteses, ele precisa trocar as próteses, mas o paciente que tem os dentes ainda, ele precisa de mais acompanhamento, uma Uhum, manutenção mais programada, né, e mais sim. detalhada, assim. Então eu vejo muito hoje, a gente tem muitos pacientes, né, acima de Uhum, 60 anos, muitos pacientes, né, que requerem um atendimento diferenciado, né? uhum. E isso aí que eu falei, estética, Sim. ortodontia, Agora né? eu quero até ir para o ponto realmente que, na verdade, a gente que não é da odontologia, que não tá, Sim. né, a gente acha que vai ficar com os dentes lindos até o Uhum. final da vida. E agora, assim, com a tua fala, e claro, eu também tenho, né, minha mãe, sogra, sogro, e eu realmente eu vejo que é um desafio É um desafio. constante, É um desafio. né, É, eles estão é uma coisa, eu toda sempre hora. converso, assim, é uma coisa que a gente conversa entre os sócios, assim, porque é uma demanda que vem crescendo, né? Uhum, E a gente tem muitos pacientes acima de 60 anos. Na verdade, a população do Rio Grande do Sul está envelhecendo, né? sim, E um dado que eu vi há um tempo atrás é que no Rio Grande do Sul ela vai ser mais rápida do que no resto do Brasil. Então, a gente vai ter muitos desafios pela frente. sim, Muitos, assim, a gente está só começando. sim. Porque o paciente acima dos 60 anos, né? É, eu queria te Ele. dizer qual que é o maior problema, quando começa, né, a Porque terceira o que idade. que acontece, assim? Vou separar um pouquinho entre a mulher e o homem, né? Isso, A tá. mulher, por exemplo, ela entra na menopausa em torno dos 40, entre 40 e 50 anos, né? Uhum. Que é a idade média, a partir dos 40. Sim, que hoje a gente, eu tô entrando nos 40, então a É, gente, né? então assim, e a menopausa, ela traz junto com todas as alterações fisiológicas, com certeza altera a boca, né? Altera a saliva, né? Então diminui o fluxo salivar, tá? E a Uhum. diminuição do fluxo salivar vai também causar, assim, uma maior propensão à cárie, né? Olha só. Então a gente começa, assim, o paciente idoso, ele tem muita cárie, Eu achei que era né? só as crianças que vinham Não, mais novos. é que assim, eu Uhum. costumo dizer assim no consultório para as pessoas, a gente tem momentos da vida que são desafiadores, né? Então, assim, quais são os momentos, né? O bebezinho,
O bebezinho que nasce, né, é desafiador, porque ele vai começar o aparecimento dos dentes, a erupção dos dentes, então é um desafio para a mãe Sim. e para o dentista que está acompanhando, fazer o acompanhamento, né? Uhum. Aí, a partir assim de entre 2 anos e meio, 3 anos, 2 anos, 3 anos, existe então o término da dentição decídua, a formação, a erupção da dentição Uhum. decídua, né? Então ali também é uma mudança, né? Porque Uhum. o bebezinho nasceu, vai Sim. haver erupção ao longo daqueles anos ali, né? E com média 3 anos ele tem a dentição decídua completa, né? Uhum. Todos os dentes. Ali é um desafio, porque aqueles dentes que erupcionaram vão Vai ter vir. uma exigência maior do que quando Uhum. ele era bebezinho, né? Sim. Aí passam os anos ali, né? Vai trocando, começa a haver a troca dos dentes entre 5, 6 anos, e aí a gente tem um outro desafio, que são os 6 anos, né? É verdade. Porque daí vem a Muito desafio. erupção dos dentes permanentes, né? E aí depois a gente tem o desafio da velhice, né? Uhum. Claro, o jovem, né, o adolescente também vai ter o desafio ali da questão ortodôntica, que é muito presente, né, a partir Sim. dos 9 anos, né, até os 16 anos, que é a adolescência, né, pré-adolescência, Sim. e depois a mulher, principalmente na menopausa, né, então é um marco muito grande porque muda muito, né? Então a mulher ela vai evoluindo ali. A gente fala assim que o corpo da gente ele evolui, ele cresce até os 26 anos, né? E a partir dos 26 na mulher, né? A gente começa a envelhecer. O homem também ele Uhum. envelhece, mas ele envelhece um pouco mais devagar. A mulher ela tem esse marco da menopausa, né? Que Sim. muda muito, né? O corpo dela. O homem, ele não tem, assim, esse marco, mas ele também tem. E a gente percebe mais, assim, a partir dos 60 anos no homem, né? Então, o homem, ele vai ter essa mudança a partir dos 60 Uhum. e a mulher a partir que ela começa com a Uhum. menopausa, que Sim, daí já é começa a aumentar a probabilidade de cárie. isso. Então, a gente começa a ver, assim, por isso que eu falei que é um desafio, porque se a gente tiver quanto mais envelhecida a população, Uhum. né, maior a gente vai ter, então, ter que ter esse cuidado com esses pacientes, Sim, né? sim. Porque a gente vai ter, daqui uns anos, uma população acima de 60 bem maior do que a gente Bem tem hoje, considerado. né? Bem E considerado. fora esse problema da cárie, tem mais, porque assim, às vezes eu vejo queixa, meus dentes estão ficando, tô com medo de perder os dentes. Sim, E então fora assim, isso. Uhum. daí assim como eu falei da cárie, mas assim como a cárie tem a doença periodontal, que é a inflamação das gengivas, né? A Uhum. inflamação que às vezes ela nem é perceptível, nem sempre a pessoa ela detecta em casa, ela só vai Uhum. saber se ela for no dentista, né? A gente vai ter o envelhecimento natural dos dentes, né? A vida inteira mastigando, eles vão Desgaste. se desgastar, eles já vão ter restaurações que já foram feitas em outros momentos, então a tendência é o envelhecimento natural por desgaste, pelo Sim, tempo que os porque dentes estão na estão boca, sendo usados. estão sendo usados, né? E daí também tem a questão estética, né? Que existe uma mudança também. Os dentes da gente, eles estão sempre mudando, A questão né? E não sempre tem. mudando. A gente sempre tem uma mudança fisiológica dentro do dente. Então, quando a gente vê um paciente acima de 70, principalmente, 80 anos, que o dente está mais amarelado, é normal aquilo ali da idade, ele Uhum. mudar de cor, entendeu? Claro, em função de anos, né, Uhum. do cigarro, café preto, os hábitos que a gente tem, mas também é fisiológico. Então, assim, vai ter uma alteração da estética, né? Tem um risco maior a cárie em função da diminuição do Sim, fluxo salivar, tá? E vai ter recessão gengival, né? Que sim, é aquelas a retrações. retração de Uhum. gengiva, né? Que é a recessão da gengiva. A gengiva, Uhum. ela diminui o volume dela, então vai expor a raiz. Por isso que, na verdade, acaba que o paciente tem um risco maior a cárie, porque além da diminuição do fluxo salivar, ele tem o aumento da exposição das raízes dos dentes, entendeu? Uhum. E a gente até nem falou, né? Que também, Uhum. junto com o envelhecimento, vem o uso de medicamentos.
que interferem também na questão da saliva, principalmente os medicamentos para pressão, né? Para diminuir a E hoje, pressão. assim, tu vê, assim, os idosos, Todo quantos mundo usa. medicamentos usam, que daqui um Uhum. pouco, assim, ajuda numa coisa e atrapalha em Isso, outro eles ponto. interferem em várias coisas, assim. Uhum. Diminui o fluxo. Tem alguns medicamentos, né, para pressão alta, para hipertensão, né, que é usado para controlar, que diminui o fluxo salivar. Uhum. Então, além, né, Disso da tudo. diminuição fisiológica, né, a gente ainda tem o uso de medicamentos que alteram também. Sim. E com relação às pessoas idosas, tem alguma dica, algo que a gente possa passar para os nossos ouvintes? Ah, faça isso que tu vai ter uma saúde bucal melhor. Sim, o que a gente sempre fala para as pessoas, assim, né? O que Uhum. que acontece? A gente tem que diminuir a, a ingestão de açúcar, né? O açúcar é o vilão, assim, ó, é o vilão. Não adianta. E é para tudo. Ele é o vilão, exatamente. E eu sempre falo isso para os pacientes, né? Quando a gente diminui o consumo de açúcar, né? A gente também melhora a saúde bucal, melhora a saúde como um todo, né? Questão da obesidade, Sim. diabetes, né? Então, não são só os dentes que vão agradecer, né? E eu achava que o açúcar não, só a função da cara em si, mas não. Não, porque o açúcar é que faz a produção de placa, né? A placa Hum, bacteriana que forma nos dentes da gente, né? Que ela é produzida a partir do consumo de açúcar, né? Tem, claro, todos os carboidratos, eles alimentam as bactérias, né? Todos. Mas o açúcar é o que elas mais gostam. Então, assim, claro, a gente comer frutas que são doces, né? Farinha, também vai produzir, mas bem menor. É uma placa em menor quantidade. Ela não é tão cariogênica, não causa tanta cárie, não causa tanta doença periodontal. Então, assim, o açúcar é o vilão, tá? Comer fruta e produtos assim com farinha, farináceos, assim, né? Arroz, feijão, não causa cárie. Entende? A placa que vai ser causada por estes alimentos ela é muito menor e ela é muito menos pegajosa. A placa que causa realmente cáries e problemas periodontais, né? É a placa que causa cárie, que é o ela é açúcar. originada pelo uso do açúcar. Porque as bactérias que a gente tem na boca, todo mundo tem, desde que a gente nasce, a gente começa a entrar em contato com as Sim. bactérias, são normais na boca da gente. Elas se alimentam de açúcar. Então, assim, às vezes as pessoas não têm, assim, essa ideia, assim, né? E é o açúcar. O açúcar é o grande vilão, né? E claro, Mesmo que a pessoa, vou mas comer uma coisa doce e isso depois já vou escovar. é. Não. Aí agora, claro, né? Eu tô falando aqui do açúcar, mas a gente Uhum. pode comer. É óbvio que a gente pode comer. A questão toda é a frequência, Sim. né? De não comer açúcar tão frequente, né? Então, assim, eu comer sobremesa, pode comer. E sempre de preferência após, né, o consumo do açúcar, é escovar os dentes. Então, com certeza, né? Se tu diminuir o consumo de açúcar, né? Fizer uma boa higiene, tá? E consultar o seu dentista periodicamente, que também depende, né? Tem pessoas que precisam ir mais frequente do que 6 meses, É, que eu que ia te é, dizer que é a gente tem, assim, por rotina, cada 6 meses ir no dentista, né? Então, assim, lá em casa já bota no calendário, É, tá, agora isso precisa é o todo mundo fazer lá. normal, assim, né? Então, a grande maioria dos pacientes, eles realmente precisam ir 6 em 6 meses. Uhum. É 90% ou Uhum. mais até. Mas tem uma parcela de pessoas Uhum. que tem mais risco, né? Então, assim, tem mais risco a cárie, né? Normalmente crianças, né? Então, assim, Uhum. as crianças que a gente atende, que se elas já apresentam cárie, que a gente percebe que ela tem um risco a cárie maior, a gente pede para eles irem mais Irem mais frequente do que frequente. 6 meses. Aí é muito tempo. Então, pacientes que têm assim muita doença periodontal, que é a inflamação da gengiva, vão às vezes de 3 em 3 meses, né, para fazer a raspagem, a limpeza e a orientação, tá? Então, com certeza, né? Que tu me perguntou, o que Sim, que a gente faz as assim? dicas. Quais são as dicas?
né? Resumindo, reduzir doce. reduzir, né? E quando a gente fala em açúcar, é tudo, né? Não é só o doce, É. porque tem açúcar em várias outras coisas, assim, né? Que nem, eu não como doce, mas tomo café com açúcar. Eu não como doce, mas tomo refrigerante com açúcar. Uhum. Isso está incluído, né? Sim, isso é Então, açúcar. é açúcar. E o refrigerante, ele ainda tem mais um agravante. Ele é ácido. Então, além do açúcar, que produz. O açúcar alimenta a bactéria que produz ácido. Uhum. Ele é ácido. Então, Daí, imagina, né, a quantidade de ácido que tu coloca dentro da boca. E o ácido é que faz cara, a cárie, porque a cárie é como se fosse uma destruição do esmalte do dente, né, da parte dura do dente, do Uhum. mineral do dente, em função do ácido. Então, se a bactéria produz o ácido, e o refrigerante, além de tudo, ele é ácido também. O refrigerante, ele é um grande vilão. Então, né, que a gente estava resumindo assim, o açúcar, a higiene bucal bem feita, com o uso do fio dental, né, a pasta de dente com flúor, e com as consultas ao dentista, Sim. né? O seu dentista que vai determinar a periodicidade que Sim, de quanto tempo tu tem que voltar. Isso. Mas eu não preciso, então, ter um sintoma, né? Sim. Não. Não. Tem que deixar De- marcadinho lá para ir fazer a revisão. É uma coisa que a gente sempre comenta, assim, ó, que se o dente dói, o problema já tá ali. já tá ali e às vezes já é mais grave, entende? Uhum. Tem pessoas que sentem, assim, é muito raro, mas tem pessoas que têm uma cárie e elas sentem, mas é muito raro. A maioria das pessoas, elas só vão sentir uma sensibilidade ou uma dor, a cárie já tá em estado avançado, né? Sim, daí Aí já outro problema. e daí tu já vai ter um problema maior para ser resolvido, né? Então, nunca esperar, né? Sim, ter um sintoma, né, para ir no dentista. Mas é óbvio que se tiver o sintoma, tem que ir, Tem que ir né? também, Daí daí tem que ir correndo. É, Se não tiver o sintoma, é bom, até porque a gente acaba prevenindo, né? Tudo que a gente previne depois do sim. tratamento é muito melhor. A gente já vai, acho que, para o nosso intervalo comercial. E na sequência, a gente volta para a gente conversar daí sobre a clínica, e daí a gente vai querer saber as especialidades, por que que as pessoas procuram a clínica, né? O que que a clínica tem para nos oferecer, porque hoje, o que que eu percebo? Que em Santo Antônio, cidades do interior, antigamente qualquer problema, a gente, tinha que sair de Santo Antônio, né? Vou ir para fora, vou para Porto Alegre, vou para a capital. E hoje a gente percebe que a gente tem muitos serviços aqui na cidade, a gente consegue, e é tão prático, né? Eu, às vezes, quando preciso, atravesso a rua, em 5 minutos vou lá, vou à consulta, volto para o trabalho. Então, acaba otimizando muito o tempo da gente, então, no nosso segundo bloco, né? Então, vai lá, manda artes para as conhecidas, para as vizinhas, para todo mundo que está sempre, a gente sempre precisa de algum médico, né? De algum tratamento, de algum exame. Então, manda um artes, manda para elas voltarem, virem aqui para o programa Salto Alto, que depois do intervalo a gente vai conversar um pouco, né, sobre esses serviços médicos e logo, logo a gente está de volta. Até mais. Ô, Manuela, quais são as especialidades que a gente tem? Voltamos do nosso intervalo comercial nesse programa gostoso depois do Dia da Mulher. Se você não curtiu o seu dia ontem, eu vou te botar um desafio. Desafio do programa Salto Alto. Tire um tempinho para você, nesse dia 9 de março, para realmente você relaxar, fazer o que tu gosta. Quer olhar televisão? Se senta na frente da televisão para olhar. Se você tem vontade de fazer uma massagem, vai lá e faça uma massagem. Se você tem vontade de ficar sem fazer nada, fique sem fazer nada. Comemore esse dia. Você, mulher, você pode, sim. Às vezes a gente quer tá tão automático, a gente quer servir todo mundo, a gente quer fazer tantas coisas e a gente não se permite tirar um tempinho para gente. Então, o meu desafio do salto alto é que você tire um momento para você se deliciar e se permitir realmente ser mulher. Então, agora eu quero mandar meus beijos e abraços para os nossos ouvintes aqui da rádio. Eu sei que tem muitas, né, que nos escutam, mas eu vou mandar para essas que mandam artes. Daniela me manda um beijo, eu passo lá no escritório e disse: Eu quero um beijo. Vai os beijos da Daniela. Então, no programa Salto Alto, aqui na Rádio Tapuí 100.3. Para dona Antônia Brito, para dona Arina, para dona Mônica, para dona Marisa, para dona Neuci, que é uma cliente, e vai para o seu Neuci também aqui da rádio, para dona Ledina, para o Adriano. Olha só, a gente tem homens que escutam o programa Salto Alto. Homens precisam também conhecer de mulheres. Então, se os homens não escutam, manda lá um recadinho. Olha, vocês têm que escutar o Salto Alto. Vocês querem nos entender? Procura o programa Salto Alto.
a dona Terezinha. Então, se você quer ser lembrado com todo carinho, com todo amor, manda um WhatsApp aqui. Se vocês ficarem com alguma dúvida, manda também. Eu vou passar o telefone aqui. É 51-3662-1255, é o telefone da rádio. E o WhatsApp também. Karina, tem alguns beijos e abraços? Vários? Mandar uns abraços para as nossas colaboradoras lá da clínica, né? Que sim. certo vão querer nos ouvir, Ah, sim, ouvir né? sobre a clínica. Claro, Então, mandar claro. uns beijos e abraços para todas, Da para clínica. temos várias meninas, mas temos meninos também. Tem os meninos. Tem os meninos Claro. também. Tem que ter para dar uma mesclada. Mandar para eles, então, em Uhum. homenagem a eles que Sim, são tão essenciais para a gente, é né? verdade. Karina, aonde que é a clínica? Como é que é o nome da clínica que tu é sócia? Já falei aqui na apresentação, que é a Unilive. Da onde surgiu? Faz quanto tempo que vocês têm a clínica? Conta um Sim, pouquinho. então assim, a história da nossa clínica é grande, assim, né? Mas bota Ela é uma história alguns meio marcos. antiga, a história antiga. Aham. De quanto? Faz quanto tempo que vocês têm a Não, clínica? então assim, tu me pergunta primeiro onde Aham. que ela é Tá, localizada, isso, né? Então isso. Vamos pela localização vamos, primeiro. a Unilive fica na rua Capitão João de Oliveira Lima, Uhum. 160, tá? E a gente tem, então, as duas clínicas, a Unilive Odontologia e a Uhum. Unilive Medicina, tá? Uhum. A Unilive Odontologia é o terceiro andar e a Uhum. Unilive Medicina é o quarto andar. Uhum. Então, ali nesse endereço, né, na Sim. Capitão João de Oliveira Lima, que é a rua da Da Caixa Caixa Federal, do Federal, isso. Foto Imoré antigo, Isso. que ainda existe, né? Sim. Então, naquela rua ali, os dois andares é a Unilive, né? Então, Uhum. o terceiro é a Unilive Odontologia e o quarto é Quarto é a é a medicina. Medicina. Uhum. Então, assim, quantos anos a gente tem de Unilive? 5 anos. Uhum. 6 anos. Tá Uhum. fazendo Ó, até me 6 anos. confundi. Uhum. 6 anos agora em março. A nossa clínica, ela começou a funcionar dia 22 de março, né, Manuela? 22 de março é o dia, né? Uhum. Então, em 22 de março a gente faz 6 anos, ali neste endereço, né, como Unilive. Mas, na verdade, a nossa clínica, ela já tem mais desde 2002, na verdade, porque Uhum. eu me formei em 97 e a Clarice Massulo, que é a Uhum. outra sócia, né? Então a gente somos três sócios, Uhum. eu, Karina, Uhum. Humberto Massulo e Sim, a Clarice Massulo, que são irmãos, né? sim. Então a gente começou, na verdade, a gênese da nossa clínica Uhum. começou Quando em você... 2002, quando eu e a Clarice se formou e a Uhum. gente colocou o consultório junto. Eu já trabalhava há 5 anos, né? Uhum. E aí a gente colocou um consultório, né? Não era era uma clínica, porque Sim, daí já vocês já. eram dois Uhum. profissionais, então, mas ela não era uma clínica, né? A gente não Uhum. colocou nome de clínica, era o Uhum. consultório da Clarice e o consultório da Karina. Sim. Então, ali que começou, na verdade, a nossa sociedade, né? Uhum. E E a aí, gente só, a gente como profissional liberal, quando a gente se forma, ou dentista, ou advogado, a gente não tem não, visão de negócio, não. a gente tem visão de ser Isso, dentista e de ir lá e de arrumar botar cáries. plaquinha. E Isso. Então, assim, a gente, depois com o tempo, a gente vai e ganhando tu essa. sabe que é engraçado porque a gente abre o consultório e não bota a plaquinha. Aí sempre vem uma pessoa oferecer a plaquinha. E para Clarice foi a mesma coisa e para mim também. A gente, naquela época, existia pessoas que faziam essas plaquinhas e eles vinham, quer fazer uma plaquinha? Daí a gente fazia a plaquinha, a gente Sim, não ia nem atrás de fazer a plaquinha, olha a sabe? diferença, né? É tudo muito diferente, né? É. Então, cada dentista colocava a sua plaquinha na porta com o seu nome. Sim. Era assim, né? E a gente tinha até pouco tempo. Então, há 6 anos é que a gente saiu do consultório e montamos a Uhum. Unilive, né? Uhum. Então, a Unilive, ela tem, assim, a gente tem vários dentistas hoje trabalhando, né? Uhum. Na odontologia e muitos médicos na Uhum. medicina também, Uhum. tá? Sim. E qual que é a procura maior na clínica? Depois eu quero também que tu fale as especialidades. Tá. O que que a população, porque assim, eu antes, né, como eu falei, geralmente ela tem um problema, o filho tá com não sei o quê, já vai pro Google ali, né, e botava o Então, eu nome tava e ia te para Porto falando, Alegre. E hoje a gente já tem esse a suporte em gente, Santo Antônio, isso, né? a gente tem uma procura, então, que eu te disse, muito grande por estética,
né? Por aparelho ortodôntico, Isso na parte da da odontologia, odontologia, mas e na isso. parte Na médica? medicina, a gente tem, assim, que é muito forte conosco ali, que é dermatologia, Uhum, né? Vascular é uma procura muito grande, oftalmologista. Então, porque quando o início da nossa clínica, a gente começou assim com os primeiros profissionais que trabalharam com a gente, era oftalmologia, uhum. dermatologia e vascular. Sim, não, e Foram o os primeiros, e vascular, ginecologia. e na verdade são uns pontos que Isso. realmente, mulher, toda mulher tem um vasinho, tem uma Isso, variz, tem não sei o que. e se a Então a gente, gente tá isso, e se a gente sempre. for ver, ó, na verdade, hoje em dia existe uma procura muito grande pela estética, entendeu? Uhum, Então, a dermato, o vascular não deixa uhum. de ter uma questão estética dos vasinhos, que nem tu falou, Sim, sim. né? Mas também a medicina, ela abrange muito as outras especialidades também, né? Então, basicamente, são essas as que têm maior procura, né? E Uhum. pediatra também, a gente Um sempre tem pediatra, pediatra, sim. né? Tem uma procura grande também, tá? E quais as especialidades que Que a vocês gente têm tem, hoje? na medicina, a gente tem cardiologista, cardiologia, endocrinologia, oftalmologia, dermato, vascular, ginecologia e obstetrícia, Uhum. pneumologia, tá? Então, bem dizendo, quase todas. Pneumopediatra a gente Hum. tem, tá? Urologista, otorrino, que eu acho que eu não falei, Ah, eu tô rindo. Esses dias eu ainda levei umas meninas lá. Eu tô rindo. gastroenterologista. Então, assim, a gente tem muitas especialidades, assim, ó, e médicos, a gente tem médicos que trabalham com a gente desde que a gente começou, Uhum. sabe? O que é Então já muito, queria, que é é uma das, bom, é então muito assim, isso bom. é muito gratificante para nós, porque na verdade o nosso objetivo maior, sabe? A nossa missão como clínica é esta, sabe? Uhum. É fornecer para a população de Santo Antônio um bom atendimento, um atendimento de qualidade e profissionais comprometidos, entendeu? Então, quando a gente tem um profissional que fica com a gente, imagina, desde que Sim, a gente começou, a gente valoriza muito esses profissionais. sim, e daí tu vai criando um laço, né? Porque, na verdade, Exatamente. o cliente vai ali, o paciente é atendido, e daí depois retorna e vai Isso aí. ficando, e vai Isso aí, criando é. E histórico vou pra te dizer, esse é o gente. nosso maior objetivo, assim. A gente trabalha muito para isso, sabe? Então, Uhum, e uma das maiores preocupações, assim, que a uhum, gente tem como porque a gente faz a gestão da nossa clínica, né? A gente tem gestores, a gente tem o Cícero Barcelos, que é nosso uhum, gestor, a Manuela uhum. Salazar, que é também nossa gestora, mas a gente participa também. Então, o meu atendimento, até tu me perguntou antes, eu sou mais dentista do que gestora, tá? Então, Uhum, assim, sim. eu trabalho mais horas como dentista, fazendo procedimentos, né? Uhum, Mas a gente também tem horas de trabalho como gestores, né? uhum, E o nosso maior objetivo sempre, assim, a nossa busca é sempre essa, né? sim. De trazer bons profissionais, porque é justamente isso que tu estava falando. Talvez tu é mais jovem, né? Mas aqui em Santo Antônio a gente não tinha profissionais especialistas Sim, não tinha. da Então, a área gente médica. recorria, e eu aqui há 2, 3 É. anos para cá, que eu Tá conseguindo fazer isso estou aqui. conseguindo fazer aqui. Na Exatamente. verdade, dou preferência para fazer aqui. E eu vou te dizer, assim, a gente tem muitos profissionais muito bons, entende? Então, assim, e a gente procura ficar com esses profissionais, assim, esse é o nosso objetivo, Sim, para que as pessoas nos procurem e tenham um bom atendimento e se sintam sim. satisfeitas, né? Não, até porque esses profissionais são de Porto Alegre, né? A Exatamente. maioria. Então, assim, às vezes tu vai Aham, sair daqui para ir no daqui. profissional Porto Isso. Alegre, mas o profissional tá Aham. vindo a Santo Até assim, Antônio, eu né? tenho uma história com o doutor Luciano Vitola, que é nosso pediatra. Uhum. Eu me lembro assim, a gente estava contratando, conversando com ele, e um dia ele entrou, a Manuela entrou com ele lá dentro da clínica. Eu levei um susto, porque eu já tinha visto ele. Eu olhei, e eu até falei para ele, eu levava, a minha filha tinha acho que 2 anos, e eu levei na Santa Casa Uhum. para fazer dermato pediatra. Era Uhum. dermato especialista, né? Uhum. Dermato Pediatria. pediatra que não Uhum. tinha aqui. E eu me lembro dele atendendo lá, porque eu levei várias vezes. Ela não chegou a atender com ele porque ele é Uhum. pneumo, né? Acho Sim. que o doutor Luciano é pneumologista pediátrico, Uhum. né? Mas eu me lembro dele. Então Uhum. foi muito engraçado, porque
ele é um médico da Santa Casa, acho que ele ainda trabalha na Santa Casa. Tu vê, a minha filha tinha 2 anos, ela tem 17 anos, e quando eu vejo, e ele me chamou a atenção porque eu reconheci ele como médico da Santa Casa. E eu fiquei Isso. super feliz. Sim, porque é o Porque médico que para ti é referência, né? Tu é, via e lá no hospital. depois eu tive em Capão da Canoa, numa clínica também, para atendimento lá, e ele era médico também nessa mesma clínica. Então, assim, é um respaldo muito grande que a gente tem, assim, dos Sim, nossos profissionais, de ver os nossos profissionais trabalhando em clínicas renomadas, em hospitais renomados, entendeu? Então, é uma coisa que nos gratifica muito saber que a gente consegue trazer esses profissionais para oferecer o atendimento aqui, né? Sim. E tu sabe, não sei se, como não é a tua área, mas Sim, vamos ver, né? A alguma gente, coisa eu consigo. das demandas específicas, assim, o que que o pessoal procura mais? Ah, eu tô com problema de coração, ou pressão alta, ou É, diabetes, ou... assim, que eu assim, não tenho uma informação tão precisa de dizer isso aí, sim. mas a gente tem uma procura grande. O cardiologista, endócrino, tem uma procura grande. Sempre, a gente, uma coisa que me chama a atenção, sempre que a gente tem um endócrino, ele está sempre com a agenda cheia. Tem uma procura muito grande aqui. Talvez não, talvez porque não tenha, né, outros na cidade, pode ser por isso também, mas eu noto que assim, a gente tem um endócrino e a gente tá sempre com a agenda cheia. Otorrino, né, é uma demanda muito grande. Otorrino, a gente já chegou a ter 3 otorrinos atendendo com a gente. Na minha otorrina é fato, É. assim, eu até, os meus meninos são todos alérgicos, né? É. Ites, Sim. E agora, essa Ai, época, então, Jesus começa assim, amado. termina o verão, daí é que também a medicina ela é sazonal, né? Então, assim, que nem inverno, a gente vai ter uma procura muito grande por otorrino, pneumopediatra, pneumologista. E a gente tá contando, então, com o Dr. Sérgio Castro, pneumologista, Sim, que todo super mundo conhecido em conhece. Santo Antônio. Ele tá atendendo na nossa clínica como pneumologista. Foi uma vitória grande. A gente conseguiu trazer ele para trabalhar com a gente, né? Eu me lembro na época de Covid, assim, como ele era requisitado, É, assim, as pessoas estavam sempre é. pedindo, então, assim, Sim, realmente Então, era. assim, não sei se eu te respondi, mas, assim, é sazonal, entende? E dentro da medicina, são áreas que têm uma demanda muito grande, entende? Que é cardiologia, ginecologia, otorrino, pediatra. São, assim, as especialidades que são básicas, assim, que eu digo, né? Sim. Então, Tu consegue um atendimento e fazem algum exame na clínica, não? Mas... sim, a gente tem alguns exames, assim, a gente tem os exames preventivos, ginecológicos, né? Todos os exames. Não sei te dizer certinho, assim, os exames, sabe? Mas Porque tem alguns. que daí cada médico, eles tem o próprio médico às vezes fornece algum exame junto no Sim, junto atendimento. na consulta. Oftalmologia eu sei que tem. A nossa oftalmologista, que é a doutora Fernanda, ela faz alguns exames Sim, já junto faz com a uns consulta. testes. São aqueles exames de atendimento da consulta básica, eu sei que ela Uhum. fornece, tá? A gente já teve alguns outros exames, mas agora a gente até diminuiu um pouco, a gente não tem muitos exames, tá? Mas basicamente é o médico que fornece. Que A clínica não solicita. fornece. Sim. Otorrino, né? Porque faz parte do atendimento, né? E já Da tá ali especialidade, ele inclui, os né, alguns exames. exames. E a clínica, quais os convênios? Como é Os que é os convênios, a gente, os convênios os médicos que atendem com a gente, eles atendem os seus convênios, tá? E dentro destes convênios, né, que cada médico tem, não são todos os médicos que atendem todos os convênios, entende? Então, assim, um médico atende um, outro médico atende dois, e dentro dessa gama de convênios que a gente trabalha, Sim. a gente tem Unimed, IP, Bradesco, Cabergues, Saúde Paz, Sim. Life Day, Que são os mais que são os mais conhecidos. Mas conhecidos. claro que a pessoa vai ter que entrar em contato com a clínica Isso, para saber não é realmente. assim, não são todos os profissionais que atendem todos os convênios, tá? Então a gente
Tem médico que atende só um convênio, entende? Uhum. Tem médico que atende 2 ou 3 convênios. Sim, sim. Então, é Agora, uma questão que a pessoa tem que daí entrar em contato com a clínica para saber. para se informar. Uhum. Uhum. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar, que a gente vê muitas pessoas que usam o sindicato rural. Tem desconto para quem tem afiliação em algum sindicato? Na medicina, eu não sei te dizer. Uhum, uhum. Temos, que a Tem. Manuela está aqui Aham, como dando uma ajuda, assessora. me assessorando, então, Sim. na questão da medicina, né? Sim, e na odonto, eu acredito que tenha também. Uhum, A gente tem convênios com os sindicatos, tá? uhum. Só que esses convênios, eles mudam muito. Sim, Então, então é é difícil para eu importante te dizer falar o assim, que é, o bem percentual. certinho. O Sim, ideal a pessoa tem é que o ligar. paciente ligar, que a gente tem, as nossas recepcionistas são super atenciosas e elas respondem o WhatsApp, elas Uhum, respondem pelo telefone. Então, quem tiver alguma dúvida que queira, né, saber certinho quais são os convênios, os valores também, porque daí uhum, cada convênio tem um valor diferente, uhum. cada sindicato que tem uma negociação com a clínica dá um tipo de Sim, não é um desconto. valor padrão e Isso, nem um desconto padrão. Então Uhum, o mais interessante é que a sim, pessoa tá. entre em contato conosco Sim, para eu tirar vou essa dúvida. perguntar dois desafios, até porque a gente está no mês da Sim. mulher, né? Para as gestantes, vocês têm atendimento de gestante na clínica? Sim, a gente tem ginecologista e obstetra, que é a Uhum, doutora Marielle, né? uhum. E faz todo o acompanhamento. Sim, ela faz. Por isso que eu até antes eu estava perguntando o nome dela, Sim, sim. porque é que a gente tem uma outra ginecologista, que é a doutora Ana Luísa, mas ela não é obstetra. Ela faz o acompanhamento. Ela Sim, faz porque é acompanhamento, mas ela importante. não é obstetra, assim, né? Sim, porque as mulheres, eu digo, às vezes a gente tinha que sair de Santo Isso, Antônio, ia para fora, e daí, é. principalmente, a Só que a gestante, gente tem um problema em relação, acho que ao nosso hospital aqui, que não tem assim, maternidade, não né? tem, não. Então, e essa é uma coisa que assim, como é que eu vou te dizer? Por isso que não tem obstetras em Santo Antônio, entende? Porque a gente não tem uma maternidade, né? Sim, porque daí Então, se um dia a gente tiver, se eu tenho esperança ainda que a gente ainda vai ter, Sim, porque né? tinha, né? Antigamente tinha, Mas faz muitos anos, né, que a que gente não não tem tem. maternidade, né? Então, com certeza, se a gente tivesse uma maternidade assim, atuante aqui, a gente teria mais médicos, né? Mais obstetras, né? Mais Sim. ginecologistas e Sim, porque daí obstetras, para né? fazer o parto, né? Não conseguem Porque é fazer tudo difícil, aqui. não consegue fazer aqui, né? Tu faz o É, acompanhamento aqui e tem que ir para outra cidade ganhar o bebê, né? é. Uhum. Mas igual ainda tem a comodidade de não ter que se Sim, estar já deslocando facilita, todo porque mês. mas talvez por isso é que a gente tenha pouco, Os né? Poucos profissionais obstetras que aqui, né? queiram vir. E Uhum. qual o atendimento, os horários de atendimento da clínica? A clínica atende o dia inteiro. A gente Uhum, começa assim, das 8 até as 7 horas da noite, assim. A gente não tem um horário de abertura e fechamento. A gente tem, o nosso horário é flexível, tanto uhum, a odonto quanto a medicina, tá? uhum, Ela é flexível de acordo com os profissionais. uhum, Entende? Então, assim, tem profissionais que trabalham, chegam para trabalhar às 10 e emendam até às 6 da tarde, né? uhum. Sem pausa ao meio-dia. Sim, vai sendo, não fecha ao É, a meio-dia, clínica não não fecha ao meio-dia, fecha. nenhuma das duas, tá? Então, Uhum, a gente abre, assim, um horário que seria, né, mais normal das 8 até às 7 da noite, até às uhum, 19 horas. uhum, Esse é um horário bem normal. Então, uhum. assim, a maioria dos dias, nesse horário, a A clínica está clínica está aberta. aberta. E Isso. um diferencial que eu vejo, eu percebo assim como cliente de vocês, é o atendimento no WhatsApp, assim. Como é eficiente, E porque assim, sabe, é muito difícil atender o WhatsApp, assim, é muito difícil, sabe? Então, assim, é um desafio que a gente tem, Uhum, né? A gente tenta, né? A gente treina as nossas colaboradoras, uhum, a gente designa, né, o funcionário, a colaboradora para fazer isso, né? uhum. Porque realmente é uma demanda muito grande no WhatsApp. Não, na Uhum. verdade, a gente, É, como profissional liberal, o WhatsApp, a é, gente tem que ter uma pessoa é. só para o WhatsApp. Isso. E daí, assim, Só pro WhatsApp. E porque, uma pessoa não chega. sim, às vezes Para nós chega. não chega. Porque daí o que que Uhum. acontece? Às vezes, como uma pessoa, ali numa conversa simples, É, tu consegue resolver a demanda dela, é. às Às vezes vezes, não, às é, vezes, né? é. Principalmente se tu pega um público, às vezes,
que tu tem que interferir, ou tem que ligar, ou tem que mandar uma mensagem mais extensa. Então É difícil, demora mais, é. mas para os clientes Eu é um até canal fico de feliz de comunicação. ouvir tu dizer, porque é um desafio para nós, é Uhum. uma das preocupações que a gente tem constante, Eu é pelo essa, menos não tive nenhum problema. é de fazer um bom atendimento. E até eu peço desculpa, assim, quando a gente não conseguiu ser tão eficiente, entendeu? Mas a gente tenta ser, Sim. sabe? E as nossas recepcionistas trabalham para isso. É uma preocupação que a gente tem sempre, né? É de ter um bom atendimento. É isso que a gente quer, né? Eu falei no início, a nossa missão é esta. É Sim. o bem-estar das pessoas, do nosso público de Santo Antônio, da população de Santo Antônio. Essa é a nossa missão, assim, Sim, né? sim. Mas acredito que vocês estão atingindo esse Ah, objetivo, que bom! sim. E, na verdade, uma coisa que às vezes eu gosto muito de ressaltar para os clientes, olha, gente, às vezes no WhatsApp a gente não consegue responder instantaneamente, É, porque às vezes o sim, fluxo tá alto, às vezes tem é. várias mensagens, mas E a aí tem pessoa o telefone, né? vai Porque o ser telefone, ele é urgente, né? Porque quando ele toca, as pessoas largam tudo para atender, né? Ah, sim, Então, muitas sim. vezes a recepcionista está no telefone, né? Então, ela está no WhatsApp e na ligação. É. Mas a gente dá conta, né? É, Vai resolvendo vai assim aos resolvendo. poucos. E agora a gente já está quase finalizando, já fizemos 1 hora de conversa, parece que a gente Parece assim que começou 5 minutos. isso que nem começou o mate ainda, os É. bolinhos fritos, a gente tinha que começar a trazer para o salto alto aqui umas misturas, né? Igual diz os nossos ouvintes. A mistura. Uma mistura. Café com mistura, café puro não, Não, né? não. Mas aí também eu acho que as entrevistadas ia ter que ser só umas frutinhas, algumas coisas mais light, porque fica Todas as entrevistadas, elas todo se mundo. cuidam. Não, e ninguém manda comer açúcar, então a gente não Assim, pode comer açúcar, muita né? Daí a farinha. gente já chega. A primeira pergunta que ela faz para mim, eu já É. acabei com o açúcar, né? Já, daí nós Mas não tentamos é para só, acabar com o açúcar, tá, só pessoal? reduzir É a só necessidade. reduzir. A gente pode. E que eu sempre digo, né? Eu digo para meus pacientes: comam no fim de semana. A gente Isso, cuida durante a semana, não come, né? E aí isso. no fim de semana a gente se libera, vai nas festas, come tudo liberado. Não, e na verdade o açúcar é para tudo, não é só para. Não, a gente não deve se privar, É. né? Daquilo que a gente gosta. A gente tem que achar um equilíbrio, né? É um equilíbrio, tudo é equilíbrio, né? É verdade, é verdade. Né? Karina, adorei te Ai, que bom. entrevistar, né, nesse período. E gostaria de que tu deixasse os contatos da clínica. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aqui no WhatsApp da Rádio Itapuí, que o telefone é 3662 1255. E eu vou deixar aqui para a Karina também, para ela depois deixar os contatos. Tu tem Tá, contato deixa. da clínica aí? É que eu não sei, eu só sei e decoro o telefone fixo, né? Que Tá, ninguém usa. ninguém Não, eu digo o usa. telefone fixo, né? Ah, tá. Então eu vou anotar aqui o celular para falar para Tá. vocês. Porque é pode falar, que eu dite daqui que eu Mas dite. aqui Então, é vamos que o lá, número é vamos lá. muito pequeno para mim. Tá, então vamos lá. O telefone da Clínica de Medicina é 3662 3710. E esse deve ser o WhatsApp, que é o celular, Isso. né? É 519 91 31 9368. Então, é fácil. E daí da Odonto, eu vou dar só o fixo, que é 3662 5399. Mas ligando para um desses fixos, que é 3662 3710, eles já vão direcionar, E a né? gente também, assim, ó, usando os buscadores na internet, Ah, sim, se bota no colocar Google. Unilive Santo Antônio, vai aparecer Vai todos os achar. números e ali direto já tem os links, né? Que tu começa a conversar no Instagram, Sim. né? No, No WhatsApp. no Face, que as pessoas usam Uhum. muito o Facebook, né? Uhum. Para procurar ainda, né? As pessoas usam muito, né? Sim, Como sim. busca, né? Uhum. Então, entrando ali, Já vai ter os digitando contatos. Unilive, vai achar nossas páginas, podem nos seguir também, Isso é né? importante. Nas redes sociais. Vocês botam conteúdos Sim, a gente informativos. já colocou mais. Hoje em dia a gente coloca muito assim o nosso dia a dia da clínica, a Uhum. gente coloca muito assim a questão das especialidades que a gente trabalha, Uhum. quando a gente tem uma novidade, Uhum. entendeu? Sim. Então, dentro da nossa página no Facebook tem bastante coisa, Uhum. tem posts assim mais antigos, tem bastante conteúdo, tá? Uhum. E tem os nossos contatos. Então, Sim. se procurar Unilive, né? Acho. Unilive É, vai nos achar. sim, Unilive sim, Santo Antônio da Patrulha. sim. E aí a gente trouxe, né,
um mimo, né, para Ai, muito Daniela. Agradecer o convite, né, Eu que de agradeço. Eu sei de que o ter- tempo de todo mundo é muito mas precioso. bem Ai, interessante, muito assim, obrigada. eu gostei Ah, bastante, que bom. né? Muito Uma, obrigada. Eu uma adoro, lem- ó, viu? Isso daqui é minha homenagem pro Dia das Mulheres. Viu que já dia 8 já vou florir a minha casa. Eu adoro. é. Ai, E muito uma, obrigada. assim, Uma um lembrança. mimo da nossa Ai, muito clínica, né? Uma obrigada. lembrança. Adorei, ó, meus presentes. Quem tá no YouTube tá vendo, o pessoal aqui da rádio, depois vai lá no link do YouTube para ver o que eu ganhei de presente. Depois eu vou abrir e depois eu faço uns storyzinhos depois para marcar a clínica. Mas muito obrigada, Karina, pela tua disponibilidade, vir Eu também apresentar, agradeço, dar né? umas dicas aí para nós. Aí, e apresentar. quando tu começou Ah. falando que eram 2 blocos de 25 mil, nossa, mas é muito tempo. Muito tempo que eu vou Mas ter aí, que claro, conversar. o que eu vou falar? Mas é que se deixar mais 1 hora, 2, a gente Eu acho que a conversa. gente fala mais 2, porque eu Com nem certeza. contei, Nem né? contou nada. Olha só, ela Nada. vai ter que voltar outro dia. Eu Mas acho. deu os segredos não deu tempo dela contar. Não. Só um pouquinho. Então, gente, desejo para os ouvintes aqui um excelente sábado, um sábado maravilhoso. E no próximo sábado a gente volta com esse programa delicioso, um salto alto para elevar a tua autoestima, teu autoconhecimento e coloca em prática aí as dicas que a gente recebeu. E se precisar de algum médico, alguma especialidade, saiba que aqui em Santo Antônio a gente já tem, não precisa correr lá para captar. Beijo. Vamos fechar? Dá um beijo aí pro pessoal, Karina. Beijo, pessoal. Até Obrigada mais. pela participação, pelo convite, pela atenção. Então, tá, até mais.